Meus queridos alunos da EJA, muito boa tarde a todos. Passando hoje aqui nessa segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, para corrigir a nossa atividade de linguagens do dia 29 de maio, certo? Iniciamos a aula aqui com esse pensamento, um pensamento positivo. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos, certo? Aqui para você refletir, para você ver a importância de dedicar-se aos estudos. Bom, na aula do dia 29, nós tratamos de um assunto bem interessante, um assunto bem bacana, que é a crase, certo? E o que é que vem a ser a crase? Existe muita dúvida em torno do que é crase, de quando usar, de quando não usar, e a gente vai esclarecer isso para vocês. Bom, crase é o nome dado, certo, ao fenômeno que representa a união, a junção, a fusão de duas vogais, certo? Quando duas vogais se encontram, elas se fundem, ou seja, se unem em uma única vogal. Essa fusão é indicada pelo acento grave. Não confunda, certo? Não confunda o acento grave com a crase. O acento grave é aquele que é o acento circunflexo, né? Esse aqui, ó, pequenininho aqui, virado ao contrário. Então, o acento grave é o acento circunflexo virado para a esquerda, para o lado oposto. Aliás, é o acento agudo virado para o lado esquerdo, né? Para o lado oposto dele. Então, vejam, de acordo com Mesquita e Martos, 2009, página 203, crase é a fusão da preposição a com outro a. É representada na linguagem pelo acento grave. Bom, então vejamos, casos em que ocorre crase. O caso 1 aqui, quando a preposição a se encontra diante de artigo definido feminino, a ou as. Colocar aqui um exemplo. Hora de ir à escola. Tão bom, né? Ir à escola, tanta saudade que a gente tá. Bom, então, hora de ir à escola. Escola é precedida pelo artigo definido feminino a, certo? Então, o verbo ir, ele já exige essa preposição. Quem vai a algum lugar, certo? O verbo ir já exige a preposição a. Quem vai a algum lugar. Observem, então, vocês o seguinte. Se você tirar, por exemplo, a palavra escola daqui e substituir por uma palavra masculina equivalente, vamos tentar aqui substituir escola por colégio, por exemplo, ó, hora de ir ao colégio, isso mesmo, ao colégio, quem vai a algum lugar. Então, aqui, se você substituir por uma palavra masculina e no lugar desse a você obtiver um ao, significa que aqui vai acontecer o fenômeno chamado de crase e, portanto, o a precisa ser aqui, ó, indicado com o acento aqui para o lado contrário, indicando que aqui ocorreu uma crase, certo? Continuando aqui, quando a preposição a se encontra diante de a inicial dos pronomes demonstrativos. Então, esses pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, certo? Quando esses pronomes se juntam com essa preposição a gente também pode fazer aqui a crase. Ó, referiam-se àquele livro recomendado pelo professor de português. Então, aqui, ó, certo? Esse aquele, certo? No sentido de quem se refere a alguém ou a alguma coisa, então vai ter aqui a preposição a mais aquele, certo? Aquele livro. E aí, por isso, você tem aqui a crase. No ponto 2 aqui, a gente tem uma outra observação. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas, em que aparece na a ou nas. Observe, neste caso não há uma fusão de duas vogais, mas o acento grave é usado por motivo de clareza. Observem, ó, à toa. A pessoa poderia colocar aqui à tarde, à noite, só para dar uma ideia de clareza, certo? Você tem aqui ainda as prepositivas e as conjuntivas. Bom, o caso 3 aqui, ele coloca o seguinte, nas expressões a moda de, a maneira de, mesmo, quando subtendidas, certo? Mesmo quando elas vêm subtendida, ela deve utilizar a crase. Então, observe, ó, meu prato preferido é arroz à grega. Gente, aqui eu tenho crase porque antes da palavra grega, eu tenho subtendido a palavra moda ou maneira, a moda grega, né? Ou então, com bife à milanesa, a moda milanesa. Então, isso significa que aqui você vai colocar o sinal indicativo de crase para indicar que aqui temos dois as, certo? A gente também vai utilizar a crase diante do verbo, certo? Observe aqui, voltamos a contemplar a lua,
certo? Quem contempla, contempla alguém. Observe aqui, voltamos a contemplar a lua. Tem crase aqui? Não. Certo? Por quê? Porque nesse caso aqui, por que não ocorre crase? Porque aqui, ó, contemplar a lua, não dá para, como é que eu posso dizer? Se você substituir essa palavra lua por uma palavra masculina, você não vai obter aqui uma palavra, uma locução ao, certo? Por exemplo, ó, voltamos a contemplar o sol, certo? Diante de substantivo masculino também não vamos usar crase, jamais. Ó, passeamos a cavalo, cavalo, substantivo masculino, logo não teremos aqui crase. Então também não teremos crase diante de artigo indefinido. Vejamos, o desejo da ave de ser a primeira a chegar levou a uma solução inusitada. Ó, aqui, ó, a uma. Então, antes de artigo indefinido, o artigo definido indefinido uma, então não admite crase. Beleza? Também diante de pronome pessoal reto, oblíquo ou de tratamento não vai acontecer, e nem diante de pronome indefinido. Ainda também diante de pronome interrogativo, nós não teremos crase, e nem diante de pronomes demonstrativos, certo? Esses casos aqui que eu trouxe para vocês, da crase facultativa, é quando você pode utilizar, certo? E aí vai ficar a seu critério, você utiliza ou não, você pode ou não utilizar. Antes de nome próprio, feminino, por exemplo, refiro-me a Júlia, certo? Ou antes de nomes, ou antes de pronomes possessivos feminino, ó, dirija-se à sua fazenda, né? Você poderia colocar ou não, aqui é facultativo, certo? E também, depois da preposição até, também é facultativa a utilização da crase. Por fim, nós temos aqui um exercício, né? Que iremos respondê-lo agora. Bom,